Você acredita que é livre, que toma suas próprias decisões, que suas escolhas refletem seus desejos, suas vontades, sua essência. Mas, e se tudo isso for apenas uma ilusão cuidadosamente moldada? E se, desde o seu nascimento, você estiver sendo treinado, condicionado, programado para obedecer, para se encaixar, para não incomodar? E se a liberdade que você tanto valoriza não passa de um cercado mais amplo, com grades invisíveis, e você aprendeu a chamá-lo de lar? Verdade é mais incômoda do que parece. Você está sendo domesticado. Como se doma um animal selvagem? Com limites, com recompensas, com punições e adestramento. E como se doma um ser humano? Com regras sociais, com expectativas silenciosas, com medo do julgamento, com o vício da aceitação. Desde pequeno, você aprendeu a abaixar a cabeça. Aprendeu a sorrir quando queria gritar, a dizer sim quando queria desesperadamente dizer não, a obedecer sem compreender, a se calar para ser amado. Tudo começou com comandos simples. Sente direito. Fale baixo, peça licença, não seja inconveniente. Aos poucos, a espontaneidade deu lugar à cautela, à curiosidade, ao conformismo, o impulso de ser, ao medo de não pertencer. Você aprendeu que o amor vem com condições, que o respeito vem com submissão, que o sucesso exige obediência, que ser diferente é perigoso, e assim começou seu primeiro adestramento. Chamaram isso de educação. Você cresceu dentro de um curral invisível, um espaço estreito, delimitado não por grades físicas, mas por normas culturais, sociais e morais que ninguém ousa contestar. Na escola, você aprendeu a esperar, a levantar a mão, a pedir permissão até para ir ao banheiro. Foi recompensado por ser um bom menino. Foi ignorado quando ousou desafiar a autoridade. Mas o que te ensinaram não foi sabedoria, foi conformidade. Não era sobre pensar, era sobre repetir, memorizar, copiar. Não era liberdade de pensamento, era padronização de comportamento. Você foi condicionado a acreditar que questionar é desrespeito, que dizer não é rebeldia, que sonhar diferente é ingratidão. Você foi moldado para funcionar, não para florescer. Repare nas palavras usadas para te manter sob controle. Comporte-se, não fale isso. Homens de verdade não choram. Meninas devem se dar ao respeito. Você precisa ser alguém na vida. São frases que parecem inocentes, mas carregam séculos de repressão embutida. São comandos que vão moldando sua psique, até que você se esquece de quem era antes de começar a agradar. Você começa a se julgar pelos olhos dos outros, a se medir pelos padrões do coletivo, a se odiar por não caber nas formas impostas. Essa é a maior prisão, quando você se torna o carcereiro de si mesmo. O mais perverso da domesticação é que ela te oferece conforto, segurança, aceitação. Você passa a defender o que te prende. Você se orgulha da produtividade. Se vangloria por ser útil. Sente prazer em obedecer regras que nunca escolheu. Mas, útil para quem? Produtivo para quê? Aceito por qual versão de você? Você se transforma em uma engrenagem silenciosa, funcional, substituível, um número no sistema. Uma sombra do que poderia ter sido, e quando à noite o silêncio cai, você sente, lá no fundo, a alma apertada, o vazio crescendo, a pergunta ecoando: quem sou eu de verdade? A domesticação te promete amor, mas à custa da sua verdade. Você começa a trocar autenticidade por aceitação, intuição por aprovação, coragem por estabilidade, verdade por silêncio. Com o tempo, você deixa de se ouvir, de sonhar, de desejar com profundidade. Você se torna alguém que os outros amam, mas que você mesmo não reconhece mais. E é aí que o corpo adoece.
A mente trava, a alma grita, e tudo parece estar bem por fora, mas por dentro você está implodindo. Esse é o custo oculto da domesticação. Você deixa de viver para começar a sobreviver. Antes de qualquer fuga, é preciso reconhecer a cela. Antes de se libertar, é preciso admitir que se está preso, e isso é o mais difícil, porque você foi treinado para achar que está tudo certo. Mas a coleira que não se vê continua sendo coleira. E você? Consegue ver as correntes que te cercam? Despertar dói, porque ao abrir os olhos, você percebe que tudo aquilo que chamava de vida era apenas sobrevivência travestida de rotina. Cada decisão, cada escolha, cada passo que você deu, não foi realmente seu. Foram movimentos coreografados, por medos, por condicionamentos, por vozes que não eram suas, mas que você acreditava serem. Você percebe que a maioria das suas escolhas foram induzidas, que os caminhos que seguiu foram pavimentados por medos, não por sonhos, que a identidade que veste todos os dias foi tecida com fios de expectativas alheias. E isso, no início, é desesperador. É como acordar em um quarto que não te pertence, com roupas que não são suas e um roteiro de vida que você nunca escolheu de fato. Esse é o início do verdadeiro despertar. Não o espiritual nem o místico, mas o psicológico. O rompimento interno com aquilo que parecia normal, mas era prisão. O desmonte da arquitetura invisível que moldou sua mente. Mas essa liberdade interior não é leve. Ela exige algo que muitos evitam, responsabilidade. Porque quando você desperta, não há mais desculpas, não há mais culpados, só você, nu diante da própria consciência. E aí, você está disposto a encarar esse espelho. Ser livre é aterrorizante para quem foi domesticado, porque a liberdade real não é a ausência de regras, mas a presença de consciência. E viver com consciência é um fardo para quem passou a vida no piloto automático, sem alguém dizendo o que fazer. Tudo depende de você, e isso assusta. Por isso, muitos preferem continuar presos, continuar sob a coleira. Reclamam da rotina, mas não a abandonam. Sofrem com a vida que têm, mas se agarram a ela com força, porque o novo exige esforço, exige morte simbólica, exige que você mate a versão domesticada de si mesmo, aquela que aprendeu a ser amada às custas da verdade. Você entende agora? Essa é a maior vitória do sistema. Te convencer de que você precisa dele para viver. Que sem ele, você não é nada, mas você não é um produto, não é uma engrenagem, você é consciência viva, sufocada, mas ainda viva. Há um outro caminho, um caminho mais difícil, mais solitário, mas infinitamente mais verdadeiro. Ele começa quando você questiona aquilo que sempre aceitou. Quando a raiva silenciosa se transforma em vontade de mudar. Quando você se recusa a continuar interpretando um papel que não te representa. Essa voz que grita dentro de você, por mais abafada que esteja, é sua essência tentando voltar à superfície. A verdadeira rebelião não acontece nas ruas. Ela acontece no íntimo. Quando você decide parar de pedir permissão. Quando você escolhe desapontar os outros, em vez de continuar traindo a si mesmo, é uma revolução sem estandartes, sem líderes, sem plateia, mas que transforma tudo ao seu redor, porque começa no lugar mais poderoso que existe, dentro de você. E, quando você muda por dentro, o mundo à sua volta é obrigado a reagir. As prisões mais resistentes não têm grades. Elas têm justificativas. Você precisa ser alguém na vida. Não jogue fora tudo o que construiu. Pense na sua estabilidade. Parecem conselhos, mas são algemas polidas. São frases que te mantêm exatamente onde você está. Você já se perguntou quem foi que definiu o que é ser alguém? Quem disse que estabilidade é mais importante que autenticidade? Essas verdades absolutas, essas regras invisíveis, foram feitas para te conter.
Você não nasceu para cumprir roteiro. Você nasceu para criar caminho. E só existe um jeito de fazer isso: desobedecendo tudo que foi construído em cima do seu medo. Você não precisa se tornar um mártir. Você não precisa abandonar tudo e fugir para as montanhas, mas precisa sim fazer escolhas conscientes, escolhas que doem, que assustam, que desafiam a lógica do sistema. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Coragem é decepcionar quem esperava um personagem para honrar quem você realmente é sentir o medo de estar só. E ainda assim continuar, é enfrentar o vazio e encontrar nele o espaço para renascer. Porque só quem encara o caos de frente encontra o centro. E quando esse centro desperta, tudo muda. Você deixa de ser domesticado e volta a ser inteiro. Agora que você começou a enxergar as grades, talvez sinta vontade de correr, de mudar tudo de uma vez, de jogar para o alto o sistema, as regras, as máscaras. Mas há um risco aqui: transformar o despertar em fuga, a rebeldia em impulso, a lucidez em desespero. O verdadeiro despertar é gradual. Não se trata de uma guerra contra o mundo, mas de um desmonte interno, cirúrgico, paciente e consciente. A pressa aqui pode ser mais uma armadilha do ego, a última tentativa da mente domesticada de te sabotar no momento mais importante da sua vida. Você não precisa destruir tudo. Precisa apenas reconstruir a si mesmo por dentro. E quando isso acontece, as coisas ao redor começam a ruir sozinhas. E essa ruína, por mais assustadora que pareça, é libertadora. O que desmorona são as estruturas falsas, as alianças criadas por conveniência, os hábitos que te anestesiavam. Tudo aquilo que já não sustentava sua alma começa a se desmanchar no tempo. Você sente medo, é normal. Você sente culpa, é esperado. Mas o mais importante, você sente vivo. Durante anos, você defendeu um personagem. Você acreditou que era ele. Investiu energia, tempo e emoções tentando manter viva essa identidade que, no fundo, nunca foi você. Mas o personagem cansa. Ele exige performance constante. Ele precisa da aprovação dos outros para se manter em pé. Ele depende do aplauso, do olhar externo, da validação coletiva. Despertar é quando você deixa esse personagem morrer. É uma morte simbólica, mas é tão intensa que muitas pessoas não têm coragem de vivê-la. É quando você se permite decepcionar, ser mal interpretado, ser julgado, ser rejeitado. Porque finalmente você entende que viver a própria verdade vale mais do que ser aceito por viver uma mentira. E, curiosamente, é nesse momento que o respeito verdadeiro nasce. Porque as pessoas podem não entender sua jornada, mas vão sentir a sua integridade. A autenticidade é um campo magnético que não precisa de explicações. Existe uma calma que só chega depois do caos. Uma serenidade que só vem quando você encara o medo de frente e sobrevive à travessia. Essa paz não tem barulho, não tem fogos, não tem plateia. Ela é silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. E é ela que sustenta o novo eu que nasce em você. Ela vem quando você olha para si e sabe, sem dúvidas, que agora é livre. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de existir dentro dele. Você já não vive para se encaixar. Você vive para se expandir. A domesticação arrancou de você algo ancestral, o instinto, o saber silencioso, a bússola interna que guiava seus passos antes de qualquer regra escrita. Você deixou de ouvir a intuição, de seguir seus impulsos mais genuínos, de respeitar o ritmo do seu corpo, da sua alma, do seu tempo. Mas quando a consciência desperta, esse retorno acontece, não de forma explosiva, mas gradual, como quem volta para casa depois de um exílio longo. Você aprende a confiar de novo,
no que sente, a dizer não sem culpa, a dizer sim com verdade, a se mover guiado por um eixo interno e não mais por expectativas externas. Você se torna inteiro, selvagem, indomado, não selvagem no sentido caótico, mas no sentido original, livre, vivo, espontâneo. A maior revolução não é gritar contra o sistema, é viver em coerência, pensar, sentir e agir na mesma direção. Ter a coragem de manter integridade mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando tudo parece conspirar para que você volte ao antigo eu. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser honesto consigo mesmo. Quando você vive em coerência, a culpa desaparece, o medo perde força, a ansiedade dá lugar à presença e a vida, finalmente, deixa de ser uma performance e passa a ser uma expressão. Você se torna um ser que vive, não um personagem que interpreta. Vivemos em um mundo que premia a obediência, que recompensa a mediocridade, que valoriza o conformismo, mas nunca houve tanta fome por verdade, por autenticidade, por pessoas que se recusam a ser moldadas. O mundo não precisa de mais engrenagens, precisa de consciência, de presença, de almas vivas que tenham coragem de quebrar a corrente, começando por dentro. Você não é o único. Há muitos despertando agora, muitos rompendo com o script, muitos ouvindo o chamado do selvagem que ainda vive dentro deles. E todos esses seres que despertam estão, aos poucos, mudando a frequência da realidade. Porque quando um ser se liberta, ele inspira outros a fazerem o mesmo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Não dá mais para continuar vivendo como antes. Você já viu a coleira, já entendeu o adestramento, já sentiu o desconforto de habitar uma vida que não é sua. Agora é hora de decidir. Vai continuar se fingindo de cego ou vai caminhar mesmo com medo rumo à sua própria verdade? O cativeiro pode ser confortável, mas a liberdade, a liberdade é viva, é imperfeita, é arriscada, mas é sua, e é sua por direito, por essência, por natureza. Você não está quebrado, você está apenas se lembrando de quem é, e isso muda tudo. Se essa reflexão te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se aqui no canal O Andarilho e siga conosco nessa jornada de volta para casa, de volta para si mesmo.